Boa noite, prezados ouvintes do programa Aprofundando na Fé. Nesta semana nós vamos estudar, trabalhar um pouquinho a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Lembrando a minha primeira programação, aconteceu que a palavra Bíblia, lembrando, a palavra Bíblia significa livros. Então, a Bíblia não é um livro só, mas uma coleção de livros. Coleção de 73 livros. Nós vamos começar lendo o primeiro versículo e o segundo da Sagrada Escritura. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, e as trevas cobriam o oceano, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus queridos irmãos, a Bíblia é dividida em 2 testamentos, com 73 livros, como nós já explicamos. O Antigo Testamento contém 46 livros. Destes, 39 são chamados protocanônicos, isto é, não houve dúvida se eram ou não palavra de Deus. A edição João Ferreira de Almeida só contém estes 39 livros. Protocanônicos significam aqueles que entraram na lista na primeira vez. Os outros 7 livros, a saber, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, eram considerados sagrados por antigas igrejas, como Antioquia, Alexandria e Roma. Por isso, na lista do Papa Inocêncio I, vejam a data, no ano de 402, olha, nós estamos em 2015, esta lista do Papa Inocêncio I é do ano 402, portanto, é uma lista com 1.600 anos. Nesta lista, estes livros que eu citei, estes livros estão incluídos como sagrados, com a mesma autoridade que os outros 39. Estes livros são chamados deuterocanônicos, isto é, entraram na segunda lista. É bom e necessário que se diga que a lista dos livros sagrados da Bíblia é uma criação da Igreja cristã e católica. Quem usou de autoridade para declarar que tal e tal livro é palavra de Deus foi a Igreja. Isso é muito interessante. Nós não recebemos uma lista pronta nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Esta lista se chama
na língua grega, cânon, daí o nome canônico, cânon, que significa exatamente regra, direito, certo. Pois bem, meus queridos, não havia uma lista dos livros sagrados. Mesmo entre os judeus no Antigo Testamento, havia dúvidas sobre a lista dos livros sagrados. Os judeus da Palestina usavam, no Antigo Testamento, 39 livros. Os judeus gregos de Alexandria, de onde Paulo vai tirar as citações da Sagrada Escritura, os judeus de Alexandria tinham mais livros no Antigo Testamento. Então, não há uma lista certa, correta do Antigo Testamento. Nem do Novo. No Novo Testamento aparecem um monte de evangelhos. Evangelhos que foram escritos depois daqueles que nós chamamos de canônicos. Evangelhos que foram escritos, às vezes, até por devoção. Há evangelhos chamados apócrifos, que são evangelhos que a igreja não considerou como sagrados, que estavam preocupados com certos fatos que o evangelho canônico não citava. Por exemplo, os evangelhos canônicos não falam nada da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Não tem nenhuma palavra sobre esse tempo. Nós não temos nos evangelhos canônicos nenhuma citação. Não se sabe, assim, pela Escritura, não se sabe o que Cristo fez durante dos 12 aos 30 anos. Portanto, vamos dizer, são 18 anos da vida de Cristo que nós não conhecemos. Nós só sabemos que ele era chamado filho do carpinteiro. Em alguns outros textos ele é chamado de o carpinteiro, portanto, ele exercia uma profissão em Nazaré. Sabemos que ele morava em Nazaré. Não sabemos também de quando José, esposo de Maria, faleceu. É certo que quando Cristo começou a sua missão, José já estava morto, porque não se cita mais o nome de José. Mas não há nada nos evangelhos canônicos que falam desses 18 anos da vida de Jesus. E alguns evangelhos apócrifos, eles procuram compensar esta falta. Então eles começam, até por devoção, em muitos deles, até por devoção, descrevem esta vida de Jesus, mas não é documentada, como o caso, por exemplo, dos evangelhos canônicos. Se vocês pegarem, por exemplo, o evangelho de Lucas, Lucas não conheceu Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Mas Lucas, ele mesmo, logo no comecinho do seu evangelho, ele vai dizer que ele pesquisou, ele fez consulta, ele fez o papel de historiador. Lucas realmente vai pesquisar a vida de Jesus. Com certeza, ele pesquisou, consultou a própria Virgem Maria, porque Lucas fala certas coisas do nascimento de Jesus, da visita a Isabel, das orações de Zacarias, do cântico de Maria, o diálogo entre Isabel e Maria. Ele faz isto baseado em pesquisa. Com certeza ele pesquisou.
sobre a infância de Jesus. Foi feito, portanto, um trabalho de pesquisa. Nos evangelhos apócrifos nós não temos isto, mas a devoção, a piedade criou aqueles evangelhos. Então aí nós temos aquelas célebres lendas nos evangelhos apócrifos, que Cristo fazia passarinho de barro, assoprava e eles saíam voando. Isso é uma lenda de evangelho apócrifo. Isso não existe na Sagrada Escritura. Mas aquele pessoal piedoso, querendo aprofundar a grandeza do Salvador, eles criaram isso daí. Depois, nos evangelhos apócrifos, por exemplo, se fala que Cristo ressuscitou jovens, colegas deles que foram acidentados, ou então que o ofenderam e foram castigados. Isso estão nos evangelhos apócrifos, que não são palavra de Deus. Eu digo, são livros de devoção. Ou então, até livros que não são da igreja cristã, mas defendiam um ponto de vista até contrário à igreja cristã, esses evangelhos apócrifos. E aí estão, por exemplo, eu vou citar alguns: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Pedro. São evangelhos chamados apócrifos. A igreja cristã não os aceitou como palavra de Deus. O que significa uma palavra de Deus canônica? Significa que a igreja aceita aquilo como norma de fé. Por exemplo, tudo que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que está nestes evangelhos são normas de fé e são normas também de vida cristã. O que está nos evangelhos apócrifos não. São escritos que não diminuem nem aumentam a nossa fé. Mas voltando àquilo que nós estávamos falando, eu saí um pouquinho do assunto. Quem usou de autoridade para declarar que tal e tal livro é palavra de Deus foi a igreja. A igreja cristã já no 2º século da nossa era, já tinha colocado os chamados evangelhos canônicos. Já tinha colocado como palavra de Deus. Já eram lidos na comunidade cristã como palavra de Deus. Também no 2º século, um pouquinho no 1º também, as cartas de Paulo também já eram lidas como palavra de Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo dá a entender isso daí. Ele, escrevendo uma carta aos Efésios, ele vai dizer que esta carta deve ser lida em outras comunidades. Depois, nós temos citações de uma carta que Paulo escreveu e que foi perdida. A carta aos de Laodiceia. Esta carta foi perdida. Se perdeu, ou então ela foi ajuntada em outra carta de Paulo. Realmente, antigamente era muito difícil de manter estas cartas. Às vezes, as próprias comunidades que tinham, com a perseguição, com a fuga, às vezes com as prisões e morte de muitos da comunidade, elas perderam alguma coisa, infelizmente. Infelizmente, essa carta de Laodiceia nós não temos, sumiu. Uma pena. Talvez tivesse coisa muito, com certeza tinha coisa muito interessante do apóstolo Paulo.
Mas a carta de Paulo, as cartas de Paulo já eram lidas na comunidade como palavra de Deus, já eram normativas, isto é, já colocavam normas na comunidade. E é importante a gente saber que estas normas depois foram passando para as igrejas cristãs. Mas foi a igreja que definiu que tal e tal documento era a palavra de Deus. Foi a igreja que definiu que a carta de Judas é palavra de Deus. Foi a igreja que definiu que o Apocalipse é palavra de Deus. Foi a igreja que definiu que Atos dos Apóstolos é palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, fora da igreja, deixa de ser palavra de Deus e passa a ser escritos históricos, lendários e poéticos. Isso é muito importante, porque se a gente não considera esta leitura como palavra de Deus, ela fica no mesmo estilo que outras leituras. E eu só posso entender como palavra de Deus se eu leio dentro e na igreja. Bom, amanhã nós continuamos o nosso programa e eu gostaria de, terminando este tempo, hoje é dia 4, terminando esse tempo, eu gostaria de orar um pouquinho com vocês. Ó Deus, Espírito Santo, vós que esclareceis as mentes, o raciocínio e o coração dos fiéis, iluminai o nosso povo, para que sempre mais ame a palavra de Deus. Não seja fanático, porque fanatismo não leva a nada, mas que ame a palavra de Deus e dirija a sua vida pela própria palavra de Deus. Isso nós vos pedimos, ó Deus Espírito Santo, vós que do Pai procedeis, vós que repousais sobre Cristo, nós vos pedimos para que nós, Igreja, cada vez mais sejamos Cristo, corpo de Cristo neste mundo, como diz a carta de Paulo. E a todos vocês neste momento, irmãos e irmãs, nós desejamos pela palavra que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja em cada lar desta cidade de Votorantim. Queremos, de uma forma especial, estar juntos aos nossos irmãos doentes, aos nossos irmãos que às vezes não podem sair de casa por um motivo ou por outro. Queremos estar presente, levando para todos a palavra de Deus, porque ela, como diz o Salmo 119, ela é luz para a nossa caminhada, palavra de Deus. E que esta bênção permaneça em cada lar, em cada coração, e esta bênção possa iluminar o nosso coração para entender melhor a palavra de Deus. E volto a dizer, a palavra de Deus só tem sentido dentro e na igreja, porque ela nasceu como uma fé, como uma crença da igreja cristã primitiva, que recebeu estas palavras como palavra de Deus. A todos vocês, uma boa noite, que o Senhor esteja no coração de todos.